Olá a todos, boa tarde, graça e paz. A gente está aqui mais uma vez para dar continuidade, né, ao estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos para o capítulo 9 e, se der tempo, a gente passa aqui para o capítulo 10. Então vamos orar, sem mais delongas, para a gente começar aqui os estudos, né? Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando as Suas palavras, Senhor. A Sua palavra que é viva e eficaz, a Sua palavra que nos engrandece, que nos traz tanta sabedoria, Senhor. Somos infinitamente gratos por ter nos deixado esse verdadeiro tesouro. Muito obrigada de coração. Esteja conosco nessa leitura. Oriente, ilumine, dê as palavras corretas a respeito dessa leitura, Senhor. E que seja um tempo de muitos frutos, que seja um tempo de boas colheitas, que seja um tempo de muita reflexão, que a gente possa conhecer nessas escrituras, nesses estudos, mais a respeito de Ti, para que a gente possa corrigir mais os nossos erros, as nossas atitudes, aquilo que não Te agrada, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo. Muito obrigada. Amém. Bom, então vamos lá. A gente vai começar aqui pelo capítulo 9 e, se der tempo, se não demorar muito, a gente passa para o 10. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles perguntam isso para Jesus, né? Quem pecou, o cego ou os pais do cego? Porque naquela época as pessoas pensavam que se a pessoa nascesse com uma doença, ou essa doença ela seria proveniente do pecado que foi trazido à humanidade através de Adão e Eva, ou então que fosse hereditário, que viesse dos pais. Por isso eles fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Então não era nenhuma situação e nem outra. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, ou seja, aquele homem, ele era cego de nascença propositalmente, porque ele já estava no destino dele encontrar-se com Jesus e ser curado por Jesus. Então ele não herdou o pecado de Adão e Eva, e muito menos uma doença hereditária dos pais. Foi isso que Jesus quis dizer. E continuou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele diz isso por causa do fim dos tempos, né? Então, enquanto ele pode... Na verdade, aqui até enquanto ele estava na terra, né? Mas isso remete a nós a várias situações. Enquanto ele estava na terra, até o final dos tempos, porque isso realmente vai acontecer. A gente tem que fazer a obra de Deus enquanto é tempo, enquanto a gente tem esse privilégio, né? Porque é chegada a hora em que os cristãos eles serão perseguidos por pregar o evangelho, pregar o cristianismo. Então a gente precisa fazer o que for preciso fazer, que é a vontade do Senhor, enquanto é tempo. A noite significa as trevas. Então as trevas tem profeticamente, lá em Apocalipse, a gente sabe que haverá o tempo em que eles governarão realmente o mundo, né? Mas é algo temporário apenas, e mais uma vez, para provar o poder e a soberania do nosso Deus, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado,
Então ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Então diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E é engraçado, né, que por ele estar enxergando e as pessoas o conheceram cego, né, de nascença, ninguém jamais acreditaria, né, que um dia ele viesse a enxergar. E de repente ele aparece enxergando, vendo as coisas todas. Então as pessoas começaram a achar que não era ele. E aí ele ficou tentando ali provar que era ele. Não, sou eu mesmo. Essas pessoas que vocês estão dizendo aí, sou eu mesmo. É tipo assim, ele estava tendo que provar que ele era ele mesmo, né? Uma coisa meio absurda, mas enfim, em relação aos seres humanos, a gente não pode duvidar de nada, né, gente? Porque o ser humano não tem limite. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Simples assim. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Então, olha só o que eles fizeram. Não contentes, né, de ver o que havia acontecido, pegaram o ex-cego e levaram diante dos fariseus para contar para ele o que é que tinha acontecido. E olha só, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, mais uma vez. E o pessoal acha que Jesus era desobediente, né? Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, ou seja, divisão mais uma vez, né? Alguns acreditavam e concordavam com o que ele fez e outros não acreditavam. E agora, além de já ter dito que ele tinha demônio, agora estava dizendo que ele era pecador, porque mais uma vez ele curou no sábado. Então, assim, até tiro algo disso muito interessante, porque muitas vezes as atitudes de um cristão, elas são tidas como desobedientes, porque tem cristãos que eles seguem tanto a religiosidade que se esquecem de cumprir a palavra de Deus. E aí, ele cumprindo ali as regras da religião, ele acha que ele está cumprindo a vontade de Deus, fazendo o que agrada a Deus, mas não está. E está errado, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso e verificar quando é que a gente está agindo religiosamente e quando a gente está agindo de forma que agrada a Deus. E a preocupação de Jesus não era agradar os homens, mas fazer o que o Senhor mandou que ele viesse fazer. Então ele era obediente a Deus. Então assim, já aconteceu também comigo uma vez de eu orar por um irmão e impor as mãos sobre a cabeça dele e eu ser muito repreendida por cristãos a respeito disso, né? Mas naquele momento o Espírito Santo me pediu para fazer aquilo e eu fiz, porque para mim as ordens que vêm do céu são maiores do que as ordens que vêm dos homens. Então, assim, é uma questão que a gente precisa sentir no nosso coração de verdade. Se você sabe que você está andando em santidade, que você está fazendo aquilo que agrada a Deus e o Espírito Santo te pede algo, não hesita em cumprir. Agora, se você está andando em pecado, se você não sabe nem o que você está fazendo, se você imagina, aquilo é um palpite, eu acho que eu devo fazer. Não, se vem de você mesmo, não faça. Mas se você tem esse discernimento, essa capacidade de sentir quando o Espírito Santo te pede para tomar uma atitude, não hesite, porque você não pode desobedecer ao Senhor. E assim eu penso, eu jamais vou desobedecer ao Senhor para obedecer religiosidade. Desculpa, mas com isso você
pessoas acabam se afastando, porque quem tem a religiosidade aflorada não aceita e te chama de rebelde, te chama de desobediente, e é aí que tá errado. Jesus aqui então foi desobediente? Porque a religiosidade dizia que não podia curar no sábado, e ele curou uma vez, aí não contente ele foi e curou de novo. Foi desobediente? Para quem era religioso foi, aqui ó, foi chamado de pecador, que tinha demônio no corpo e tudo mais. Mas ele era Jesus, gente, o Filho de Deus. E o Filho de Deus obedecia a Deus. Então quem somos nós para desobedecer? O Filho obedecia. O Filho tem muito mais possibilidade de receber perdão do Pai do que nós. Mas ele obedecia. Ironicamente aqui, cegamente, ele obedecia ao Senhor, ele obedece ao Senhor. E quem somos nós para desobedecer ao Senhor, gente? Então, sempre peguem esse trecho aqui do capítulo 9 e entendam a diferença entre desobediência e entre ouvir e obedecer uma ordem direta do Espírito, uma ordem direta do Senhor. Isso é muito importante, a gente precisa ter esse discernimento se a gente se considera cristão de verdade. Amém? Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Deixa eu reformular aqui. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Assim, o homem, ele foi muito sábio nas respostas, é interessante, assim, a gente vê as respostas dele aqui. Nenhum momento ele titubeou para falar de Jesus, ele deu as respostas curtas, diretas e precisas, né? E é assim que tem que ser, né? Não precisa ficar enrolando para falar algo para ninguém, e nem mentir, e nem inventar, nem acrescentar, nem nada, né? A gente tem que falar aquilo que, como ele fez aquilo que aconteceu e ponto. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então, olha só, as pessoas que o conheciam levaram até lá, e os fariseus, como não conheciam, até porque os fariseus eles tinham mais ou menos os olhos fechados a quem tinha problemas, a quem era muito pobre, eles eram pessoas meio que inatingíveis, né? Então eles precisavam de provas a respeito disso, porque não conhecia ele. E perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Aqui duas situações, né? A primeira é porque os pais dele não viram o milagre acontecer, não viram Jesus fazer o milagre e fazer o filho deles enxergar novamente. Por outro lado, eles tinham também um pouco de receio de dizer que sim, ele era cego e sim, Jesus, há essas duas hipóteses. E sim, Jesus o curou porque eles poderiam estar, de certa forma, confrontando ali os sacerdotes, os fariseus, né? E com isso eles serem expulsos das sinagogas, o que era uma vergonha na época. Uma pessoa que não pudesse frequentar uma sinagoga era algo assim, né, terrível. A pessoa tinha que ter feito algo muito ruim para não frequentar ali uma sinagoga. Então, há essas duas opções. A de, primeiro, eles não saberem realmente o que tinha acontecido, ou se souberam o que aconteceram, não quiseram se pronunciar para não se sujar ali diante dos fariseus. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Então, assim, ele é adulto, pergunta para ele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo.
Muito boa essa resposta, né? Porque o que ele é, eu não sei, quem é, ele não sei, mas eu sei que ele me fez enxergar. Isso já basta, né? Ou seja, ele já declarou ali que Jesus o curou. Maravilhoso, né? E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí já queriam saber como foi feito o sinal e a maravilha, como sempre, né? Eles questionando a respeito do método de Jesus. Respondeu-lhes: já vos disse, não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. E o moço ainda perguntou para eles, né? Vocês estão querendo o quê? Ser discípulos dele? É por isso que vocês estão me fazendo esse monte de pergunta? Porque quando a gente pergunta muito sobre alguém, é porque a gente está interessado, né? É mais ou menos assim que acontece. Então, acho que ele pensou a mesma coisa. Nossa, vocês estão interessados demais. Acho que vocês estão querendo ser discípulo deles. Então, ele foi muito corajoso de fazer isso, hein? Na frente dos fariseus que procuravam, já estavam procurando matar Jesus ali. Ele enfrentou bonito, né? Com muita coragem os fariseus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Olha que coisa mais linda, né, gente? Nossa, esse também eu vou grifar, igual fiz ontem, porque eu achei isso muito profundo. Nisso está a maravilha. Esse é o mistério de Deus, né? De um Deus milagroso que faz as coisas e deixa todo mundo sem saber como ele fez. É o que a gente conhece como sobrenatural, né? O inexplicável. A gente nem sabe quem ele é, mas que ele fez, ele fez. Olha que coisa. Vocês não sabem quem ele é, mas o que interessa não é que vocês saibam, o que interessa é que ele faz o que vocês nunca vão fazer. É bem lindo, né? A gente tem que enaltecer o Senhor mesmo o tempo todo, porque Ele é muito poderoso, Ele é muito maravilhoso, né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Mais uma vez aqui dizendo, né? Quem agrada a Deus, quem agrada ao Senhor, esse Ele vai ouvir. Então, assim, a gente sabe, é o que eu falo sempre: construir um relacionamento com Deus, fazer tudo aquilo que é a vontade do Senhor, essas coisas que agradam ao Senhor. Quando a gente tem fé nele, quando a gente crê, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, quando a gente se consagra para ele, né? E crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, as coisas mudam de lugar, né? Deus sempre vai te ouvir. Essa semana, no domingo, eu fiz uma oração na igreja, no culto, e eu falei: Senhor, eu tô sempre aqui orando por todas as pessoas, mas hoje eu preciso orar pela minha casa e eu preciso de uma providência essa semana. A gente não tem mais como esperar. E 24 horas depois, Deus manda um sinal. Então, esse é o Deus que ouve quem o obedece, que ouve quem agrada a Ele, que ouve quem anda com Ele. Entendeu, gente? Vale a pena. É isso que eu quero dizer, que vale a pena mesmo. Eu sou prova viva de que vale a pena, porque Ele tá sempre assim, me surpreendendo. Nossa, eu não sei nem dizer quantas vezes já Deus me surpreendeu. Eu estar de joelho no chão com 17 anos de idade, orando e pedindo por um emprego. E no mesmo momento em que eu estava orando, a pessoa que se tornou minha patroa bateu na porta da minha casa me dizendo: a Vanessa deixou um currículo, eu vim chamá-la para trabalhar. Então é sobre isso, é sobre esse Deus que eu estou falando para vocês. É sobre um Deus que te atende na hora que ele vê que você precisa mesmo, ele fala: opa, minha filha está precisando, meu filho está precisando, e eu vou lá porque essa pessoa me agrada, essa pessoa me ama. E a gente o ama porque ele nos amou primeiro. Então ele nos ama tanto que ele vem e vem com a providência poderosa sobre a nossa vida. Então é sobre esse Deus que eu prego aqui, que eu falo aqui,
que eu nunca vou me cansar de falar dele. Amém? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Olha só, tanto o homem protegeu Jesus que ele foi expulso da sinagoga, mas ele não se importou, ele ficou lá até o fim. Então a gente não interessa as dificuldades que a gente vai encontrar para pregar o evangelho, mas a gente tem que pregar a palavra de Deus até o fim. Até o fim. Não interessa se o ser humano vai te impedir, mas o que Deus tem para nós é muito maior. Amém? Ó, ele sai de lá de dentro, ele já dá de cara com quem? Com Jesus. Jesus já sabe de tudo. Jesus, ai, gente, fico tão impressionada, porque a gente vai lendo aqui, a gente vai vendo que a pessoa às vezes está numa saia justa e quando ela acha que ela não vai sair, de repente Jesus já está lá fora esperando ela. E é mais ou menos isso. Você está numa saia justa, você está numa situação, mas se você anda com ele, se você persevera na palavra dele, se você é fiel a ele, ele está sempre ali contigo. Ele não te abandona, não. E ele respondeu, o cego respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Olha que coisa linda, né? E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus é uma sabedoria, né, absurda, né? Porque cego é aquele que não quer enxergar, é aquele que não quer ver, aquele que não quer ver a verdade, é aquele que tem escamas tapando seus olhos. E geralmente o nome dessa escama aí, gente, é orgulho. É o orgulho que te impede de viver o melhor da tua vida. O orgulho impede a pessoa de perdoar, impede a pessoa de ser perdoado, impede a pessoa de aprender, impede a pessoa de ensinar, porque ninguém quer te ouvir. Então, assim, essa cegueira espiritual, ela te aprisiona, ela te faz um prisioneiro. Então, isso é um pecado muito grande. Então, ora, se você se sente assim, com o teu coração endurecido, se você duvida das escrituras, você lê e você duvida, ora que Deus vai te limpando dessa situação, desses pensamentos. Pede para o Senhor para tirar isso da tua mente, tirar isso do teu coração, que você vai aprendendo, sabe? A viver, você vai sendo transformado por ele. Isso é um fato, é assim que acontece. A gente nunca vai deixar de errar, mas a gente tem que buscar errar o mínimo possível. E se você sente no seu coração que essa cegueira espiritual te aprisiona, porque às vezes você não fala pra gente, mas aí você com você mesmo, você sabe que tem. Porque é mais ou menos assim, né? Ninguém gosta de olhar no espelho e ver os seus próprios defeitos, gosta de olhar pro defeito do outro. Mas quando a gente tá sozinho com a gente mesmo, a gente sabe muito bem, a nossa consciência diz pra gente o que a gente fez, o que a gente acredita. E às vezes o que a gente acredita é só por teimosia, é só por orgulho mesmo. Então, sabe, se entrega aí, entra em oração com Jesus, sabe, conversa com ele, você vai sair dessa, ele tira todo mundo dessa situação, porque ele nos ama tanto que ele muda a nossa vida para muito melhor, amém? Olha, acho que vai dar tempo de ler o 10, hein? Vamos lá. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele estava dizendo dele mesmo, né? Existe uma porta, existe um caminho, a porta é Jesus. Então nós temos que buscá-lo para que a gente possa sermos pessoas melhores, para que a gente possa conhecer a verdade, né? E a gente tem que segui-lo, a gente é a ovelha, ele é o nosso bom pastor. Ele é a porta e nós somos as ovelhas, né? E quando a gente ouve a voz certa, a gente não sofre consequências. Porque se a gente ouvir aquela voz que pulou a cerca lá, vai dar problema. Vai dar problema, porque o pastor de verdade, ele não precisa pular a cerca, ele tem a entrada certa ali para ele entrar e pastorear, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ó, tá vendo? Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui, na verdade, esse trecho já gerou bastante polêmica, eu vejo aí, né? Porque a gente sempre usa o termo, né, que é Satanás, que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E tem algumas pessoas que entendem que é o pastor, né? Alguns pastores que não vão ali pelo caminho correto, né? Pela porta que é Jesus. Mas eu ainda fico com a versão de que está sendo dito aqui a respeito de Satanás, tá? Porque quando você entende todo o contexto do que vem nos capítulos anteriores, como a gente está estudando, ele não está falando de uma pessoa, porque Jesus, vê se você concorda comigo, Jesus, ele não fala sobre nada terreno, ele fala sobre as coisas espirituais, sobre o reino dos céus. Então ele não está falando sobre homens, ele não está falando sobre ministérios, ele está falando sobre as questões celestiais, as questões espirituais. Então, assim, para mim ainda é Satanás. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Por que até que o pessoal fala que está falando de pastores? Porque esse texto é como se ele estivesse assim, se referindo mais ou menos ao que acontecia com os fariseus ali. Mas a gente já viu aqui no capítulo anterior que ele próprio disse que os fariseus eram escravos do pecado. Se eles são escravos do pecado, quem os escraviza é Satanás. Então toda a atitude deles não tem a ver com a lei de Moisés, porque a gente não pode também ver aqui a lei de Moisés como algo horrível, não. Foi o Senhor, foi Deus diretamente que entregou a lei para Moisés, gente. Então, a gente precisa respeitar isso, ter muita reverência por isso. Acontece que eles usavam a lei de forma conveniente para macular, para esconder os seus próprios pecados, porque eles eram pecadores, orgulhosos, omissos, julgadores, fofoqueiros. Eles faziam N coisas assim absurdas. Eles circuncidavam no sábado, mas Jesus não podia curar no sábado.
Então, assim, eles viviam em pecado pleno, eram homens soberbos, arrogantes, que não viam os pobres. Tanto é que aqui a gente acabou de ver na passagem, eles nem conheciam o cego, porque eles passavam pelas pessoas na rua ignorando quem estava ali, né? Imagina, eles não falavam com pessoas que estavam em situação de miserabilidade. De maneira nenhuma, o interesse deles era o convívio social ali da alta casta, né? Então, eles eram pecadores. E quem é que comanda pecador, gente? Quem é que escraviza pecador? Satanás. Então, aqui a gente está falando do lobo, que é Satanás, mas, obviamente, que ele influencia pessoas, as pessoas que estão em pecado. Então, a gente tem que entender bem esse contexto bíblico aqui, né? Para não ficar essa dúvida. Ele está falando de pastor, ele está falando de fariseu, ele está falando de Satanás, de quem que ele está falando? Obviamente que, como eu disse, aqui em todo o texto de João, a gente entende que Jesus só fala 100% de coisas espirituais. Jesus não fala sobre templo, sobre teto, sobre chão, sobre carne, não. Até a carne que ele menciona é espiritual. Até isso, porque é o alimento espiritual, né? Então a gente precisa só se atentar a esses pequenos detalhes, né? Que são muito importantes. Às vezes a gente vê, tem que tomar muito cuidado, porque tem pastor que ele é aquele pastor que ele prega só motivacional, né? Mas a Bíblia ela não é motivacional. A Bíblia muitas vezes é chicotada mesmo, que é pra gente aprender de verdade, né? Não é motivacional, não. A gente não vem aqui com essa coisa. Então, às vezes, eles têm uma visão um pouco diferente, menos ampla a respeito disso. Mas a gente tem que entender, mais uma vez, que Jesus, ele sempre se refere ao mundo espiritual, às regiões celestiais. Ele nunca está falando de situações terrenas, tá? Ele não abre a boca para falar sobre isso. Bom, então vamos continuar aqui. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, eu, na verdade, eu não me aprofundei exatamente neste texto aqui com outros pastores para dizer para vocês, mas eu vou dizer qual é a minha visão a respeito desse texto aqui, desse versículo 15 e 16, né? Ainda tenho outras ovelhas, porque o que acontece? Israel foi o povo escolhido, a nação eleita do Senhor. Então, essas são as ovelhas originais, as ovelhas legítimas ali do Senhor. Israel, gente, não tem jeito, é o povo escolhido de Deus, o povo que ele tirou do Egito, né, os hebreus lá, e deu a terra para eles, a terra prometida. Esse é o povo escolhido do Senhor. Mas existem outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando a gente vai lá em Romanos, a gente vê um texto que diz que a árvore, a raiz, a árvore da vida, que é, né, a raiz é Israel. E nós somos ramos de oliveira brava, nós somos gentios, nós não somos descendentes ali do povo de Israel, então nós somos gentios, né? Mas nós somos ramos de uma oliveira brava que são enxertados nesta árvore onde Israel é a raiz. E aí nós passamos a fazer parte desta mesma árvore, a mesma árvore do povo escolhido de Deus. Então nós passamos a ser também povo de Deus. E eu acredito que estes dois versículos 15 e 16, Jesus está referindo a nós. Ai, graças a Deus, né? Que a gente está no meio do povo escolhido, né? Basta a gente querer, gente. Isso é uma questão de escolha mesmo. O que você quer? Você quer ser reconhecido como povo de Deus, a nação escolhida de Deus? Você pode fazer parte. É só você crer em Jesus, você entregar sua vida para Ele, você se batizar no Espírito Santo, viver aqui, ó, na palavra, e o reino
O reino é consequência. A gente faz a nossa parte e o reino é consequência daquilo, das obras que a gente fizer aqui em nome do nosso Senhor. Amém? Por isso, Pai, me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Olha a profecia aqui, né, do que ainda viria da crucificação. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, porque mais uma vez eles não entenderam absolutamente nada, né? E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouves. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado? Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? É o que eu disse, né? Jesus era visto como pecador, como endemoniado, mas ninguém era capaz de olhar para ele e enxergar. Eles estavam tão em pecado, tão nas trevas, tão mergulhados na escuridão do pecado e daquela religiosidade que os fariseus implantaram ali no meio do povo, que eles não conseguiam ver. E muito disso por causa do que eu falei antes, por causa do orgulho. Algo muito triste, né? Muito triste. A pessoa tá ali, ó, na frente da salvação e não conseguir enxergar a salvação. É uma tristeza, né? Mas a gente, por isso que é tão importante que a gente fale de Jesus o tempo todo, que a gente, sabe, a gente louve o nome dele, adora o nome dele, que a gente exalte o nome dele e que aquilo que a gente aprender, que a gente achar que é bom dividir com outras pessoas, que a gente faça isso, gente, vamos gerar fruto, porque o reino dos céus é isso, é gerar frutos para o Senhor. A gente é salvo pela fé, mas as nossas obras nos geram um galardão para a gente ter um lugar lá no céu. Então a gente precisa muito agir mesmo, principalmente agora que o fim dos tempos está tão iminente aí, que a gente consegue já enxergar as coisas que foram profetizadas lá em Apocalipse já acontecendo entre nós. E é assustador, né? Tem momentos que eu olho e falo, gente do céu, será que é a nossa geração que vai ver isso? Meu Pai, né? Então a gente precisa orar muito e tá assim, muito, muito entregue mesmo ao Senhor, muito entregue à oração, à palavra de Deus, a compreender as escrituras e a pregar a palavra de Deus para salvar o máximo de vidas que a gente conseguir, porque é muito importante. Esse é o nosso papel como cristão, essa é a nossa função de verdade aqui na Terra, amém? Bom, aí para concluir aqui a gente vai ler o finalzinho do 10, né? A festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. O que eles queriam dizer assim: até quando você vai deixar a gente em dúvida? Fala logo se você é ou se você não é. Jesus, o Messias, o enviado, Cristo, né? Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É o que eu acabei de falar. As nossas obras é que falam por nós. A gente não precisa, né, nem sair, olha, por favor, crê em Jesus. Mas a gente precisa pregar a palavra, a gente precisa fazer a obra de Deus, né? Que é semear em todos os lugares que a gente for. Provavelmente isso pode chegar a uma pessoa que de alguma forma vai tocar o coração dela, um testemunho seu, um versículo que você lê, uma oração que você faz, uma ajuda que você dá, um comportamento de amor ao próximo que a gente tem. Isso tudo é obra, gente, isso tudo é obra para que a gente possa o que o outro possa ver em nós. É difícil, né? Tá vendo aqui como é difícil, porque eles estavam na frente de Jesus Cristo. Você imagina a gente estar na frente de Jesus Cristo e olhar para ele e falar: vai, fala logo se você é ou se você não é. Que isso, né? Olha, isso porque aqui em João não estão todos os milagres, hein?
tem que percorrer os outros 3 evangelhos para a gente conhecer os milagres. E ainda assim, disse que esses que estão aqui nas escrituras não são os únicos milagres que ele fez inúmeros mais, inúmeros. Tem pessoas que acham que são só esses, mas não são não. Jesus peregrinando o tempo todo, fazendo milagre o tempo inteiro, por isso que ele se cansava muito e que ele ia para o monte, se retirava para a oração, para ele se recompor, porque Jesus, o que recompunha ele não era sono e nem alimento físico, né? O alimento sólido, era o alimento espiritual, é estar na presença do Pai. Isso reconstruía, regozijava, né? Trazia forças, renovava as forças dele para continuar. Então é isso que a gente tem que fazer, levar a palavra do Senhor, né? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Vocês não são, mas ele já deu a dica lá, mas vocês podem ser, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que poderoso isso. Se a gente crê em Jesus, se a gente tem fé em Jesus, o mal não te atinge. O mal não atinge um filho de Deus, um protegido de Deus. É como diz aqui, né? Até tem aqui um marca-texto, marca-páginas. Aquele que te guarda não dorme. Quem guarda a gente não dorme não, gente. Ele tá do nosso lado o tempo inteiro. Gente, eu já senti o respiração do inimigo do lado da minha cama assim, ó. Porque eu tenho uma batalha espiritual que eu luto por ela. E eu já senti ele respirando ofegante do meu lado aqui. Eu tava acordada de olho fechado e ouvindo a respiração dele aqui do meu lado. Mas ele não pode me tocar, porque quem cuida de mim é o Senhor, o meu Deus dos exércitos, é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso. É maravilhoso. Então vale a pena, vale a pena, vale a pena. Bom, vamos continuar aqui. Eu e o Pai somos um. Eu quase explodo quando eu falo essas coisas, gente, porque é bom demais. Nossa, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Eles acharam que Jesus estava blasfemando contra ele mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, o que ele está dizendo é que ninguém acredita nele, mesmo ele dizendo. Então, se ele não disser, ele faz as obras. Às vezes ele, porque vocês viram, né? Às vezes ele falava quem ele era, mas às vezes ele simplesmente fazia o milagre e ponto. Por quê? Alguns acreditariam, creriam nele por ouvir ele dizer que é o Filho de Deus, mas outros não acreditavam dessa forma. Então ele fazia as obras para que outros acreditassem dessa forma, porque muita gente acreditou por ver os milagres. Mas ele estava dizendo, mas vocês não acreditam nem numa coisa e nem outra? Então, como é que eu posso fazer, né? Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Foi em Betânia, né? Que a gente viu lá no comecinho. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. E tá vendo? Aí depois quando ele ia embora, aí o pessoal acho que ficava com remorso, não sei o que é, e começava a pensar, ai, nossa, então ele realmente, né,
Acredito que ele realmente, o que João dizia dele era verdade. Então era assim, sabe? Aí ele saía de perto, aí eles criam, aí ele voltava, eles começavam a questionar Jesus. Por isso que fala o tempo inteiro que eles viviam em distensão, né? Que é uma divisão, na verdade, né? E uma dúvida que pairava no ar. Então, gente, é isso, e continua aqui a batalha de Jesus para, não digo que mostrar, mas para ter, e não para testificar também, porque ele não gostava de testificar a si mesmo, ele disse que não era necessário, né? Mas ele estava ali em obras, em carne, para que as pessoas crescem, e ainda assim estava difícil, e o cerco começou a apertar para ele, né? Mas ele já tinha suas ovelhas, ele já tinha seus seguidores, ele já tinha nessa época uma multidão de pessoas que criam nele. E então ele conseguiu sim, né, trazer muitas pessoas, embora os fariseus o atacassem o tempo todo, muitas pessoas já criam ali em Jesus, né? Então esses já estavam em busca aí, já estavam em busca da sua salvação. A gente termina hoje esses 2 capítulos, né? E amanhã a gente está de volta com o 11 e o 12, que são muito lindos, né? O 11 e o 12, que é a ressurreição de Lázaro. E quando Maria unge com unguento os pés de Jesus, a entrada dele em Jerusalém. Esses capítulos são maravilhosos também. O livro de João é muito especial, né, gente? Eu aconselho que, se você vai começar a fazer sua leitura, estudos bíblicos, por isso até eu comecei pelo livro de João, porque é o melhor livro para conhecer Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque todas as escrituras, o Velho Testamento todinho aponta para Jesus. Então, é necessário que a gente conheça, primeiramente, quem foi Jesus e quem é Jesus, né? Quem foi no sentido do que ele já fez desde a criação do mundo, e quem ele é, porque quem ele hoje é para nós, tudo que ele faz por nós, né? A grandiosidade de Jesus e o que ainda está por vir, né? Que são as profecias que nós temos aí, que eu estava dizendo agora mesmo em Apocalipse e em vários livros, inclusive no Velho Testamento, lá em Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, especialmente, nossa, Daniel, ele aponta para o Apocalipse assim, demais, demais. As datas, o tempo previsto, é algo impressionante mesmo, assim. Então, por isso que eu aconselho que quem ainda não leu a Bíblia, para começar pelo Evangelho de João. E eu aconselho ainda mais, essa versão que eu leio aqui, a Almeida. Ela tem um vocabulário um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Vocês veem que até eu às vezes dou uma enrolada aqui, né? Eu tenho que reler para poder falar, porque é uma leitura mais difícil. Mas as versões NVI e NVT, nova versão internacional, que é uma versão que ela foi escrita inclusive pelo Luiz Saião, né? É uma pessoa com muito conhecimento aí a respeito bíblico, porque ele que traduziu a Bíblia da NVI. E a NVT, que é a nova versão transformadora, que eu uso muito aqui, eu adoro ela. Eu acho que amanhã eu vou fazer a leitura por ela, para vocês verem como é fácil, como é uma leitura simples de se entender, e é muito bacana. Então eu recomendo essas 2 Bíblias, essas 2 versões, para você começar a fazer sua leitura bíblica, amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo precioso que estivemos aqui diante de Ti, diante dos Teus ensinamentos, Senhor. Quanto mais aprendemos, mais reconhecemos a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor, e a nossa pequenez diante de Ti, Deus. Que os Teus ensinamentos
para nós seja um alimento e que esse alimento a gente possa multiplicar para outras pessoas, Senhor, porque essa é a tua vontade, essa é a obra que te agrada. De nada adianta a gente fazer obras humanas se a gente não leva a tua palavra adiante, se a gente não leva o teu nome para ser conhecido aos quatro cantos do mundo, Senhor. Isso é o que nós precisamos fazer como seus filhos, como seus escolhidos, como seus eleitos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Esteja conosco, nos fortalecendo nessa jornada, nos incentivando, Pai, porque nós precisamos da Tua presença todos os dias da nossa vida. É o combustível que nos impulsiona, é a bússola que nos direciona, Senhor. O Senhor é a luz que ilumina, Pai. O Senhor é o alimento que nos nutre, Deus. O Senhor é a porta do caminho correto, do caminho do reino dos céus, da vida eterna. O Senhor é tudo para nós, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Esteja conosco aqui amanhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada mais uma vez. Já vou fazer a postagem, porque tem pessoas que assistem depois das 6. Tem pessoas que assistem pelo YouTube. Lá no YouTube tá bombando os vídeos. Graças a Deus, glória a Deus, né? Tá com certeza edificando aí a casa e a vida de muitas pessoas. E esse realmente é o chamado do meu coração, é o meu propósito, porque eu vinha me incomodando muito. A gente descobre até o nosso chamado quando o Espírito Santo começa a te incomodar com alguma coisa, sabe? Eu sentia dentro de mim que eu precisava fazer algo para levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu me incomodava o tempo inteiro com isso, tinha dia que eu ficava mal demais com isso, de eu não estar fazendo isso. Então foi por causa disso que essa página aqui, esse perfil no Instagram surgiu. Foi por causa disso que o canal do YouTube surgiu, primariamente foi para isso. Depois eu mudei o foco, mas eu não consegui seguir em frente com o assunto que eu queria no meu Instagram, lá no canal do YouTube, porque não era essa a vontade de Deus. Enquanto eu não comecei a fazer o que eu precisava fazer de verdade, que era a vontade de Deus para minha vida, tava tudo ficando bloqueado lá, eu não conseguia dar andamento. Mas agora eu vou falar para vocês, viu? Eu já acordo num gás para fazer isso. Eu já acordo numa vontade, o que eu vou postar hoje. Hoje eu preciso fazer os vídeos de devocional e tal. E eu tô numa animação só, e isso tem sido muito edificante para minha vida. E eu espero que realmente continue edificando a vida de muitas outras pessoas. Porque esse é o amor ao próximo de verdade. Que a gente queira que ele conheça Jesus, porque é Jesus quem salva, quem cura, quem liberta, quem ensina, quem direciona e tudo mais, né, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês, a noite de vocês, tenham um bom descanso, um sono com muita paz, com muita tranquilidade, né? Que tenham um dia de muitas revelações, que Deus possa falar com vocês, ter falado através desse estudo e falar ainda mais aí nesse dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.